Na Bíblia, o Leviatã é descrito como uma criatura marinha colossal e invencível, um monstro das profundezas que nenhum mortal pode domar. Em 1651, o filósofo Thomas Hobbes apropriou-se dessa imagem para descrever o estado moderno em sua obra Leviatã. Para Hobbes, o governo é essa criatura gigantesca formada por milhões de indivíduos que, ao cederem suas liberdades individuais, criam um poder soberano absoluto e inescapável, um monstro necessário para evitar o caos, mas ainda assim, um monstro. O que Hobbes não poderia prever é que, no século XXI, o Leviatã não seria apenas uma metáfora política. Ele se tornaria literal, um sistema de vigilância global, submerso em cabos de fibra óptica no fundo dos oceanos. Em 2013, um homem alegou ter visto o monstro de perto. Seu nome era Edward Snowden. Qualquer analista pode, a qualquer momento, mirar em qualquer pessoa, qualquer seletor, em qualquer lugar onde essas comunicações serão captadas. Isso depende do alcance das redes de sensores e das autorizações que esse analista possui. Nem todos os analistas têm a capacidade de mirar em tudo, mas eu, sentado na minha mesa, certamente tinha autoridade para grampear qualquer pessoa, de você ou seu contador até um juiz federal ou até mesmo o presidente, se eu tivesse o e-mail pessoal dele. Em junho de 2013, Hong Kong, um analista de sistemas de 29 anos, contratado pela Booz Allen Hamilton para trabalhar na NSA, encontra-se com jornalistas Glenn Greenwald, do The Guardian, e Laura Poitras, documentarista premiada. Nas mãos dele, pendrives contendo entre 1,5 e 1,7 milhão de documentos classificados, a maior violação de segurança da história da inteligência americana. O que Snowden revelou chocou o mundo. Programas como o Prism, que coletava dados diretamente dos servidores de empresas como Google, Facebook, Apple e Microsoft. O Upstream, que interceptava comunicações diretamente dos cabos de fibra óptica. O Bull Run, dedicado a quebrar sistemas de criptografia. E o Keyscore, um sistema de busca que permitia aos analistas vasculhar praticamente toda a atividade online de qualquer pessoa no planeta, sem necessidade de autorização judicial prévia. A NSA não espionava apenas terroristas. Ela monitorava líderes mundiais aliados, incluindo a chanceler alemã Angela Merkel, cujo celular pessoal foi grampeado por anos. Espionava 35 líderes mundiais. Coletava registros telefônicos de milhões de americanos, através de empresas como a Verizon. Tinha acesso a cabos submarinos de internet, interceptando dados em parceria com agências como a GCHQ britânica, através do programa Tempora. A repercussão foi sem precedentes. No Brasil, as revelações de que a presidente Dilma Rousseff e a Petrobras foram alvos diretos da espionagem americana causaram crise diplomática. Dilma cancelou uma visita de Estado a Washington e denunciou a vigilância na Assembleia Geral da ONU, chamando-a de violação de direitos humanos e da soberania nacional. A União Europeia entrou em frenesi. O Parlamento Europeu considerou suspender acordos de compartilhamento de dados com os Estados Unidos. A Alemanha, descobrindo que seu próprio serviço de inteligência, o BND, colaborava com a NSA em operações de vigilância doméstica, enfrentou escândalos políticos internos. França, Espanha, Itália, todos descobriram que suas comunicações governamentais haviam sido comprometidas. Empresas de tecnologia enfrentaram um colapso de confiança. A Microsoft, Google e Facebook foram forçadas a publicar relatórios de transparência sobre solicitações governamentais de dados. Serviços de criptografia começaram a ser desenvolvidos fora dos Estados Unidos. O Brasil anunciou planos para criar sua própria infraestrutura de internet, para evitar roteamento através do território americano. A Alemanha propôs uma rede de comunicações europeia
isolada da vigilância americana. A indústria de segurança cibernética explodiu. Aplicativos de mensagens com criptografia de ponta a ponta, como o Signal, ganharam milhões de usuários. VPNs tornaram-se mainstream. O debate sobre privacidade digital saiu dos círculos tecnológicos e chegou às manchetes diárias. Mas havia algo que ninguém estava perguntando alto demais. E se essa exposição toda fosse parte de algo maior? Há um detalhe técnico que passou despercebido no turbilhão inicial das revelações: os logs de acesso da NSA. Edward Snowden era um administrador de sistemas com privilégios elevados. Mas os sistemas da NSA são projetados com redundâncias de segurança especificamente para evitar que um único indivíduo possa copiar volumes tão massivos de informações classificadas. Existem sistemas de detecção de anomalias, análises comportamentais, monitoramento de transferências de dados em tempo real. Como então Snowden conseguiu copiar até 1,7 milhão de arquivos sem ser detectado imediatamente? A resposta oficial é que ele usou suas credenciais administrativas para mascarar suas atividades. Mas análises independentes de especialistas em segurança da informação, incluindo ex-funcionários da NSA, que falaram sobre anonimato, sugerem algo diferente. Múltiplos usuários acessaram os mesmos conjuntos de documentos nos meses anteriores ao vazamento de Snowden. Esses rastros digitais foram identificados em análises forenses posteriores, mas nunca investigados publicamente. Mas por quê? A investigação oficial focou exclusivamente em fechar as vulnerabilidades que Snowden explorou e em rastreá-lo pessoalmente. Os padrões de acesso anômalos que precederam sua fuga foram silenciosamente arquivados. Existe uma possibilidade perturbadora. Snowden pode não ter sido o primeiro a acessar aqueles documentos com intenção de vazá-los. Ele pode ter sido o último de uma cadeia de infiltração, ou o rosto público escolhido para uma operação de inteligência muito mais sofisticada. Dos 1,7 milhão de documentos que Snowden alegadamente copiou, apenas cerca de 1% foi publicado. Isso significa que aproximadamente 1,68 milhão de arquivos classificados nunca vieram a público. Glenn Greenwald e outros jornalistas que tiveram acesso aos arquivos sempre justificaram essa retenção citando preocupações com segurança nacional e proteção de métodos operacionais sensíveis. Mas quem decidiu exatamente o que o público poderia saber? Quem estabeleceu os critérios de segurança? E mais importante, esses arquivos retidos ainda existem ou foram destruídos? Laura Poitras, em raras entrevistas sobre o assunto, admitiu que nem tudo pode ser publicado, mas sempre se recusou a detalhar o conteúdo dos documentos não divulgados. Barton Gellman, do Washington Post, que também trabalhou com os arquivos, deixou escapar em uma conferência de 2016 que alguns documentos revelariam operações ativas que não podem ser expostas sem consequências humanas diretas. O que isso significa? Identidades de agentes infiltrados? Operações de contra-inteligência em andamento ou algo mais profundo? Evidências de programas que fariam o PRISM parecerem brincadeira de criança. A comunidade de inteligência nunca parou de procurar esses arquivos. Documentos judiciais revelam que a NSA mantém até hoje uma força-tarefa dedicada a rastrear todas as cópias dos dados de Snowden. Eles não estão apenas tentando evitar novos vazamentos, estão tentando entender quem mais pode ter acesso a essas informações. Em 23 de junho de 2013, Snowden embarcou em um voo de Hong Kong para Moscou, planejando apenas uma conexão para a América Latina, onde buscaria asilo. Seu passaporte foi cancelado pelos Estados Unidos enquanto estava em trânsito.
Ele ficou preso no Terminal E do aeroporto por 39 dias, numa espécie de limbo jurídico internacional. Então, em agosto de 2013, a Rússia concedeu-lhe asilo temporário. Desde então, Snowden vive em Moscou. Em 2020, recebeu residência permanente. Em 2022, adquiriu cidadania russa. A narrativa oficial: um dissidente americano encontrou refúgio num país que desafia a hegemonia dos Estados Unidos. A realidade geopolítica: nenhum serviço de inteligência do mundo oferece proteção de longo prazo sem exigir algo em troca. O FSB, Serviço Federal de Segurança da Rússia, sucessor da KGB, é conhecido por suas operações de longo prazo e pela sofisticação de transformar ativos em fontes permanentes de inteligência. A ideia de que Snowden simplesmente vive em Moscou, dando entrevistas ocasionais via videoconferência sobre privacidade digital, sem nunca ter sido completamente interrogado pelos serviços russos, desafia toda a lógica operacional da inteligência moderna. Ex-oficiais da CIA, que falaram com a mídia americana sob condição de anonimato, expressaram certeza de que Snowden foi interrogado pelos russos. Michael Hayden, ex-diretor da NSA e da CIA, declarou publicamente: "Eu presumo que os russos têm tudo o que ele tinha." James Clapper, então diretor de inteligência nacional, disse ao Congresso que era inconcebível que Snowden não tivesse sido interrogado em troca de sua proteção. A questão não é se Snowden compartilhou informação com os russos. Isso é praticamente certo em qualquer análise realista. A questão é: ele o fez voluntariamente ou sob coerção? E mais perturbador ainda, ele estava fazendo isso antes mesmo de chegar a Moscou? Existe um padrão nas entrevistas e declarações públicas de Snowden que especialistas em contra-inteligência acham peculiar. Ele é extremamente crítico dos programas de vigilância americanos, mas notavelmente silencioso sobre operações similares, e muitas vezes mais invasivas, conduzidas pela Rússia e pela China. Quando questionado sobre o sistema de operação técnica operacional russo, que permite ao FSB acesso irrestrito a todas as comunicações digitais dentro da Rússia, sem supervisão judicial, Snowden dá respostas evasivas ou muda de assunto. Ele nunca criticou abertamente o Great Firewall chinês ou os programas de vigilância em massa de Pequim, que reconhecidamente excedem em escopo e invasibilidade tudo que a NSA fazia. Isso poderia ser simplesmente prudência de alguém vivendo sob proteção russa, ou poderia ser algo mais calculado, um ativo de inteligência que serve a múltiplos propósitos. Cada aparição pública de Snowden defendendo criptografia e privacidade fortalece sua credibilidade nos círculos tecnológicos ocidentais. Cada opinião que ele emite sobre ferramentas de segurança digital é ouvida por milhões. E se essa credibilidade for o verdadeiro ativo, uma posição de influência que permite moldar debates sobre segurança cibernética, orientar desenvolvedores sobre quais tecnologias adotar e identificar quem na comunidade de segurança está mais desconfiado de vigilância estatal. Existe precedente histórico para isso? Durante a Guerra Fria, a KGB operava ativos de longo prazo, agentes que mantinham suas posições por décadas, exercendo influência sutil em vez de buscar ganhos imediatos. O valor não estava nas informações que roubavam, mas na capacidade de moldar percepções e direcionar a atenção. A vigilância que aprendeu a ser invisível. Aqui está a ironia mais amarga do caso Snowden. Os programas de vigilância não terminaram, eles evoluíram. Após as revelações de 2013, houve uma reorganização cosmética. O programa de coleta em massa de metadados telefônicos da NSA foi oficialmente encerrado pelo USA Freedom Act,
de 2015, mas substituído por um sistema onde as empresas de telecomunicações retêm os dados e a NSA os acessa mediante solicitação. Na prática, o acesso permaneceu quase o mesmo, apenas com mais burocracia no meio. O PRISM nunca foi desmantelado, foi renomeado. Seus procedimentos foram reformados, mas a coleta de dados de provedores de internet continua sob a seção 702 do Foreign Intelligence Surveillance Act, renovada repetidamente pelo Congresso. Mais preocupante, a vigilância migrou para camadas mais profundas e invisíveis. Inteligência artificial agora analisa padrões de comportamento em tempo real. Reconhecimento facial é onipresente. Seu smartphone é um dispositivo de rastreamento que você paga para carregar. Assistentes virtuais escutam conversas em sua casa. Smart TVs monitoram seus hábitos de visualização. Carros conectados sabem exatamente onde você vai. A diferença é que agora essa vigilância é majoritariamente corporativa, conduzida por empresas privadas que depois compartilham dados com governos. É mais palatável, mais conveniente, menos visível. Você concorda com termos de serviço sem ler. Você troca privacidade por conveniência. O Leviatã não precisou mais forçar. Você o convidou para dentro de sua casa. E os governos aprenderam a lição. Nunca mais concentrar tudo numa única agência, onde um único vazamento poderia expor tudo. Agora a vigilância é distribuída, terceirizada, fragmentada, entre múltiplas organizações públicas e privadas. É imune a outro Snowden, porque não existe mais um ponto central de vulnerabilidade. Edward Snowden receberá perdão? Ele voltará para casa? Essas perguntas assumem que existe uma resolução simples para sua história, mas talvez não exista. Se Snowden foi um herói genuíno que sacrificou tudo por princípios, então sua prisão perpétua no exílio é uma tragédia e uma injustiça. Se ele foi um traidor que comprometeu operações críticas de segurança nacional, então ele deve responder por seus crimes. Mas e se ele for ambos ou nenhum? E se Snowden foi uma peça, consciente ou não, numa operação de inteligência muito mais complexa, projetada para mapear reações, identificar dissidentes potenciais, testar sistemas de segurança e simultaneamente fortalecer e desacreditar movimentos de privacidade digital? Essa possibilidade é mais aterrorizante que qualquer das narrativas simples, porque significa que nunca saberemos a verdade completa. Cada documento que ele vazou pode ter sido escolhido cuidadosamente. Cada documento que ele reteve pode ter sido retido estrategicamente. Nas profundezas, o monstro ainda nada. O Leviatã bíblico não podia ser morto por armas mortais. Hobbes sabia disso quando escolheu a metáfora. O Estado moderno, uma vez criado, não pode ser desfeito, sem retornar à anarquia. A vigilância moderna é o mesmo, é infraestrutura agora. Tão fundamental quanto estradas e eletricidade. Você não pode desligá-las sem colapsar sistemas dos quais toda a sociedade depende. Em 2013, por um breve momento, vimos o monstro. Edward Snowden abriu uma fresta nas profundezas e mostrou seus contornos colossais. Mas a fresta se fechou rapidamente. O monstro mergulhou mais fundo. E agora nadamos em suas águas sem perceber, porque elas parecem normais, porque esquecemos como era viver sem ser observado. A pergunta final não é se Snowden é herói ou traidor. A pergunta é: ele nos libertou da ilusão da privacidade ou nos condenou a viver conscientes de nossa impotência? Talvez essa fosse a intenção desde o início, não construir o Leviatã, mas fazer com que aprendêssemos a amá-lo, ou pelo menos a parar de lutar contra ele. Nesse exato momento, enquanto você escuta essas palavras, dados sobre sua localização, seu dispositivo, quanto tempo você passou nesse vídeo
e para onde seus olhos se movem na tela estão sendo coletados e armazenados. Isso te incomoda ou você já se acostumou com o fato de que o monstro sempre está observando?